Os beduínos usavam odres, recipientes feitos de couro de cabra ou ovelha, para armazenar e transportar água e outros líquidos no deserto. Costurados e selados para evitar vazamentos, os odres eram essenciais para a sobrevivência nas regiões áridas, pois preservavam a água por longos períodos e a mantinham fresca. A flexibilidade e durabilidade do couro permitiam que o recipiente se expandisse com o líquido, garantindo sua eficiência. Na Bíblia cristã, Jesus menciona odres ao explicar a necessidade de mudança e renovação. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Esse exemplo ilustra a importância cultural e prática dos odres na antiguidade. Agora veja o que o Dr. Rodrigo Silva fala sobre os odres. Você talvez está se perguntando o que seria isto que está aqui. Eu vou explicar para você. A Bíblia diversas vezes menciona esse objeto. É um odre. Vamos recordar algumas passagens bíblicas que falam do odre? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Salmo 119, verso 83. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mateus capítulo 9, verso 17. Agora eu vou explicar para você como é que era feito o odre e como funcionava o seu uso nos tempos bíblicos. Isso ajudará você a entender melhor essas passagens da Bíblia que acabamos de mencionar. Agora prepare-se porque a explicação pode ser um pouco indigesta. É o seguinte, o odre, como já dissemos, era feito para armazenar líquidos como o vinho, como a água. Eles nem sempre apreciavam guardar isto em tonéis de cerâmica, porque, óbvio, atravessar o deserto com peças de cerâmica, aquilo ali era mais pesado, poderia quebrar. Então o odre, que era feito de pele de animal, era muito mais flexível, maleável e fácil de transportar. Agora, era assim que eles o fabricavam. Eles pegavam uma cabra, cortavam a cabeça do animal, como você está vendo aqui. Depois eles também pegavam todo o que estava dentro desse animal, todas as entranhas, e puxavam, tiravam tudo aquilo ali. Ficava, evidentemente, só a pele. Eles tiravam os ossos, as entranhas, todas as vísceras, e ficava isso aqui só a pele. Deixavam secando no sol. Depois costuravam as patas e você tinha, justamente, uma bolsa térmica, hermeticamente fechada. A água aqui fica muito bem conservada. Eu sei que você deve estar imaginando, mas não ficava com um gosto um tanto ruim para a nossa cultura, definitivamente. Eu já vi beduínos no deserto usando isso aqui para beber água. Eu confesso a você que não tive coragem de beber aquela água, mas eu experimentei justamente a temperatura dela e é incrível como a água aqui dentro é armazenada numa temperatura muito mais agradável e não numa temperatura morna, como seria uma água exposta a um calor de 40 graus, como é comum no deserto, especialmente no deserto da Judeia ou no deserto também ali do Egito. Agora eles bebiam a água daqui e guardavam o cântaro justamente nessa posição. E as passagens da Bíblia que mencionamos? Bom, você sabe que o couro, enquanto ele está novo, ele tem maior flexibilidade. Pois bem, no caso do vinho, para citar a expressão dita por Jesus, não se coloca vinho novo em odres velhos. O esquema era o seguinte, o vinho, depois de um tempo, evidentemente fermenta. E quando ele fermenta, produz gás, então evidentemente o espaço é expandido. Se o odre é feito com um couro novo, ele fica flexível e se expande junto com o vinho. Porém, se o odre já é um tanto velho, ele fica mais ressecado. E quando o vinho se expande, evidentemente, o couro vai se romper. Aí, a expressão de Jesus, o vinho novo tem que ser em odres novos, porque um vinho novo em odres velhos, quando ele se expandir, o odre vai se romper, vai se partir e você perderá o odre e o vinho. O significado disso é fácil. Jesus quis dizer que para recebermos uma verdade, uma ideia nova, devemos ter a disposição para ter também uma mente nova, ou uma mente renovada. Se a nossa mente é velha, como um odre ressecado, presa a padrões principalmente sem base bíblica, ou sem base na palavra de Deus, esse odre, a nossa mente, não suportará o vinho puro do Evangelho. Ele acabará se rompendo simbolicamente, se é que você me entende. Mas a outra passagem também é significativa. Já me assemelho, Senhor, disse o escritor bíblico, a um odre numa fumaça, porém jamais me esqueço dos seus mandamentos. O odre numa fumaça é o seguinte, quando o odre estava velho, ressecado, já não servia para muita coisa mais. Eles aproveitavam o couro para restaurar uma sandália,
um cinto, ou quem sabe, algum buraco feito justamente na tenda dos beduínos. Então eles pegavam este odre e amarravam na tenda lá no teto. Como às vezes eles tinham um costume, realmente um pouco perigoso, mas havia esse costume de acender fogo dentro da tenda, aquela fumaça cobria todo o teto. E o odre velho, sem muita expressão, que ficava pendurado lá em cima, ficava recebendo essa fumaça. Então o escritor bíblico quis dizer o seguinte: eu, ou o escritor, na sua velhice, talvez na sua condição momentânea, estava se sentindo tão desprezado que se assemelhou a um odre velho pendurado no teto de uma tenda. Já me assemelha a um odre da fumaça, um odre que recebe a fumaça que ninguém liga para ele. Porém, Senhor, ainda nesta condição, eu jamais me esqueço dos teus mandamentos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes. Até a próxima!